Trump ontem à noite, presidente Trump assina uma ordem executiva estabelecendo a sonhada reserva estratégica de Bitcoin. Isso é incrível. Ou seja, prometeu e cumpriu. Então Trump cumpriu a sua promessa, mas essa reserva estratégica não é bem o que as pessoas pensam e eu vou explicar para vocês. Vamos ouvir aqui o que eles falam. Vamos lá? Today we're signing, this is very historic, an executive order establishing a strategic. Hoje nós estamos assinando uma reserva estratégica histórica, né? Uma ordem executiva histórica estabelecendo a reserva estratégica de Bitcoin. Reserve and digital asset stockpile. This is a promise. E o stockpile, né? A reserva, o estoque, né? De altcoins também, de ativos digitais. That you made throughout the campaign, and today we're keeping that promise. A promessa que você fez na sua campanha e hoje estamos cumprindo a nossa promessa. The reserve will be capitalized with Bitcoin that the federal government already owns. So a reserva vai ser capitalizada com o Bitcoin que o governo já tem. it won't cost taxpayers a dime. This is like Então isso não vai custar para a gente um centavo sequer. a digital Fort Knox for digital gold. Ou seja, nós estamos fazendo o Digital Fort Knox. Lembra que a gente falou sobre o Fort Knox, que é aquela reserva de ouro que o Elon Musk está querendo ir lá junto com o Trump, porque eles estão falando que não tem ouro do jeito que o governo reporta ter. Então eles estão falando que seria o Fort Knox, né? A reserva de ouro do ouro digital, que é o Bitcoin. And premature sales of Bitcoin over the past years cost American taxpayers over $17 billion in lost value because we didn't have a long-term strategy. Right. Now we do. E a gente perdeu muito dinheiro ao longo desses anos porque a gente não tinha uma estratégia de longo prazo e agora a gente tem. So, And this is something you believe in fully. 100%. Aí o Trump pergunta para ele, eu acho que aqui do lado, eu não sei se era o Howard Lutnick ou se era o David Sachs. Eu acho que era o David Sachs, pelo tom de voz eu acho que era o David Sachs. Yeah. Okay. And the whole community. Aí o Trump perguntou para ele, você acredita nisso? Ele falou, sim, eu acredito, acreditamos nisso. Very good. And I made the promise, right? Absolutely. Aí o Trump falou, muito bom, eu fiz a promessa, né? E aí assinou. Isso foi ontem à noite, tá? Okay. Prontinho. Reserva estratégica assinada, mas não é o que as pessoas pensam. Ainda pode mudar, pode ter alteração. E aí o que acontece? Deixa eu jogar na tela aqui para você de novo. Explicar para você o que realmente é essa reserva estratégica. Vamos lá. No entanto, essa reserva estratégica não é exatamente o que as pessoas estão pensando. Vamos entendê-la de forma mais clara, ponto a ponto. Vamos lá. 3 pontos aqui importantes para a gente entender o que é essa reserva. Primeiro ponto, acumular e manter bitcoins confiscados. Ou seja, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva estabelecendo uma reserva estratégica de Bitcoin no país. Essa iniciativa visa o quê? Acumular e manter bitcoins confiscados em processos criminais ou civis, posicionando-os como um ativo estratégico nacional, como você pode ver aqui nessa fonte do Market Insiders, que explica justamente isso. Vamos entender isso aqui. Ó. Antes, um cético em relação a criptomoedas cria sua reserva estratégica de Bitcoin. Aí aqui tem essa explicação que a gente trouxe para vocês. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva para uma reserva estratégica de Bitcoin e um estoque de ativos digitais. A reserva de Bitcoin seria financiada com o quê? Bitcoins de propriedade do governo federal que foram confiscados como parte de processos criminais ou civis, de acordo com a ordem executiva de quinta-feira. Né? A notícia foi anunciada pelo empreendedor David Sachs, foi ele mesmo, David Sachs, que é o czar da inteligência artificial e das criptomoedas na Casa Branca. Ele disse que, devido à forma como a reserva é financiada, criá-la, abre aspas, não custará um centavo aos contribuintes, fecha aspas. Segundo ponto,
sem atrapalhar o orçamento público. A reserva será financiada exclusivamente com bitcoins já apreendidos pelo governo, garantindo que não haja custos adicionais ao contribuinte. Ou seja, não tem nada ainda mostrando que os Estados Unidos vai comprar Bitcoin. Tem alguma coisa que pode ser, mas não está ali preto no branco. Então não é bem o que as pessoas estão imaginando ainda. Pode ser que mude, mas por enquanto é Bitcoin que foi apreendido pelo governo. Não é o governo comprando Bitcoins ainda, né? Então, sem custo adicional para o contribuinte. Além disso, o governo planeja desenvolver estratégias para adquirir mais Bitcoins de forma que não onere o orçamento público. Ou seja, eles estão querendo adquirir mais Bitcoins sem onerar o orçamento público. Ou seja, se não vai comprar, como é que eles vão adquirir além dos Bitcoins que são apreendidos? Aí fica uma pulga atrás da orelha da galera. Inclusive, eu quero opiniões aqui. Como é que eles vão fazer? Quero sugestões aqui de vocês aqui. Como que você acha que o governo americano vai fazer para adquirir mais Bitcoins, além dos Bitcoins que são confiscados em roubos, sem onerar o orçamento público? Dá para fazer isso? E se dá, qual seria uma alternativa para isso? Porque, para mim, a única forma é você pegar o Bitcoin apreendido. Eu não consigo ver uma outra estratégia que dê para pegar Bitcoin sem ter que comprar, né? Ou seja, a princípio, o governo não adquirirá ativos adicionais. Ou seja, a princípio, o governo não vai comprar Bitcoin. E aí é o que dá uma certa brochada nessa reserva estratégica. Porque é simplesmente o governo pegar os bitcoins que ele já tem e falar que não é mais um bitcoin que a gente pode vender, agora é uma reserva. Não muda muita coisa. Quer dizer, muda, né? No sentimento do investidor, muda, mas na prática é você pegar os bitcoins que você já tem e falar, agora a gente vai chamar isso aqui de reserva estratégica. Não é o governo comprando. Então tá aqui, ó. The government will not acquire additional assets for the stockpile. Ou seja, a declaração que quebrou os mercados de criptomoedas hoje à noite, que também favoreceu essa queda de ontem, né? É que o governo não adquirirá ativos adicionais para o stockpile, além daqueles obtidos por meio de procedimento de confisco, fecha aspas. E aí vem as outras alternativas, que aí muitos de vocês deram aqui ao vivo, que é a mineração. O governo pode começar a minerar Bitcoin, e esses Bitcoins minerados podem ser utilizados, que é vender ouro para comprar Bitcoin. Aí vem as hipóteses, né? Que por enquanto nenhuma delas ainda foi confirmada. A gente sabe que tem grandes mineradoras de Bitcoin nos Estados Unidos, mas a grande maioria são privadas e não pertencem ao governo. Então, seguindo aqui, para onde a gente estava. Vamos lá? Terceiro ponto. Legitimação institucional. Então, se por um lado essa reserva estratégica assinada pelo Trump foi meio broxante pelo fato de não termos uma sinalização clara de quando e de se o governo vai começar a comprar Bitcoin na prática, a gente tem um ponto positivo e favorável, que é justamente a legitimação institucional. O que é legitimação institucional? A criação da reserva representa um passo significativo para a legitimação das criptomoedas. Então, as criptomoedas deixam de ser ativos offshore e passam a ser ativos legítimos e compor o mercado tradicional, podendo influenciar outros países a adotarem medidas semelhantes. É aquela história que eu falo para vocês do efeito manada. Isso já está acontecendo, porque a gente está vendo vários bancos como o próprio JP Morgan, o Bank of America e vários outros bancos já começando a criar estruturas para oferecer serviços de criptomoedas para os seus clientes, institucionalizando o mercado de criptomoedas. Então isso aqui, de certa forma, é significativo, porque isso aumenta a legitimação. O mercado de cripto, ele se torna não mais o mercado dos
atores ilícitos e passa a ser um mercado legítimo, o que pode, consequentemente, influenciar outros países a adotarem medidas semelhantes.